Sapiens, uma breve história da humanidade. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou Hugo Figueiredo e no vídeo de hoje vou falar sobre esse livro aqui, muito vendido, né, nas livrarias, nos sites de internet. Pessoal, antes de mais nada, é importante que eu fale para vocês se inscreverem aqui no canal Mergulho na História para acompanhar sempre vídeos novos, tá bom? Pessoal, sobre esse livro aqui, é um livro da Companhia das Letras, da editora Companhia das Letras, que já estava com muito tempo que eu queria ler, tá? E aí o que acontece? Ele tem 467 páginas, é um livro denso, mas assim, é interessante, muito peculiar, a forma como ele aborda a perspectiva do homem. A gente está, enquanto espécie, nós tendemos a acreditar que nós não somos animais e acabamos que não nos enxergamos enquanto animais, mas que nós somos. E aí ele coloca dentro dessa perspectiva os processos de evolução do homem, as grandes revoluções que ocorreram, como a revolução cognitiva, onde o homem ganhou mais massa cerebral e a partir daí desenvolveu certas habilidades, a revolução agrícola, que foi outra grande revolução, e é muito interessante nessa perspectiva de fazer a compreensão de aspectos com os quais simplesmente nós naturalizamos e a gente acaba não compreendendo como algumas mudanças históricas elas ocorreram. E aqui eu marquei aqui algumas páginas para que conversemos em algumas passagens que são interessantes desse livro, que eu julgo de relevância, e eu vou fazer a leitura aqui com vocês do canal Mergulho na História, tá bom? Pronto, aqui ele já começa com uma curiosidade que é interessantíssima. Ele fala que alguns estudiosos acreditam que há um vínculo direto entre o hábito de cozinhar e o encurtamento do trato intestinal e o crescimento do cérebro. E aí ele coloca que no momento que o homem passou a cozinhar, ele houve uma alteração do seu intestino pela questão de poder apreciar alguns tipos de alimentos que até então ele não conseguia, porque eram duros, né? E aí quando ele passou a cozinhar, ele teve a opção de comer novos alimentos, naturalmente de uma forma diferente, e a partir desse momento houve um crescimento do cérebro do homem, e isso explica muita coisa. Outra parte que eu achei interessante, pessoal, é que ele fala que a revolução cognitiva, que é aquela que eu falei, que é a revolução do tamanho do cérebro do homem, ela marca o ponto em que a história declarou a sua independência da biologia. É interessante que ele fala aqui, pessoal, durante a obra, que, por exemplo, nós somos o Homo sapiens. Então, Homo faz referência ao gênero, sapiens é a espécie, gênero, espécie. Mas que ele coloca que fora os sapiens, existiram várias outras espécies de homem que permearam aqui o planeta Terra. Como o Homem Neandertal, Homem Erectus, e aí vai, são vários outros que eles foram extintos. E aqui ele aventa possibilidades de por que esses homens foram extintos. E é interessante que ele coloca, curioso, que uma das partes que ele coloca foi a competitividade dos sapiens em relação aos nossos, digamos assim, primos. Por quê? Porque pela nossa capacidade intelectual mais desenvolvidas, nós acabamos levando à extinção dos nossos parentes e também até mesmo a utilização da fofoca. Exatamente, a fofoca ele coloca como uma perspectiva de que isso permitiu o desenvolvimento cerebral humano e acabou por extinguir alguns dos nossos primos mais distantes. E aqui ele fala na página 81, pessoal, que o Homo sapiens foi a primeira e única espécie humana a atingir a massa continental do hemisfério ocidental há cerca de 16 mil anos, isto é, por volta de 14 mil anos antes de Cristo.
E aí é o que eu já falei, que ele fala que o homem, existe uma expansão onde há um processo de extinção de algumas espécies, e aí ele vai colocando e pontuando isso aqui no livro. Uma das coisas que é interessante, pessoal, que definições que costumamos utilizar para nos referirmos a sucesso de uma espécie, muitas vezes conduzem a, digamos assim, erros intelectuais. Por exemplo, a gente sempre escuta falar que o sucesso de uma espécie do ponto de vista evolucionário guarda relação direta e única e exclusivamente com a capacidade de reprodução de herdeiros geneticamente com base nessa carga genética. E a gente tenta aferir isso, mas só isso não dá conta de algumas coisas. Aí é que ele coloca um exemplo interessante. Em termos evolucionários, o gado representa uma das espécies animais mais bem-sucedidas, ao mesmo tempo em que são alguns dos animais mais infelizes do planeta Terra. E aqui ele está falando que o gado ele aumentou em quantidade, só que quando houve o domínio por parte do Homo sapiens, esses animais que antes habitavam a natureza de forma livre nos campos, ele passou a ser reproduzido de forma artificial. Então esses animais muitas vezes são levados para abatedouros, onde eles muitas vezes são aplicados nos mesmos grandes quantidades de hormônios e outros remédios para que eles cresçam de forma muito abrupta e rápida e assim possam rapidamente ir para o abate. Então eles são acomodados em locais, recipientes muito pequenos, justamente para não desenvolver uma musculatura forte e a carne ficar macia para o consumo humano. Então, assim, existe uma diferença entre quantidade e a qualidade de vida de alguns animais. E aqui ele coloca o sofrimento da espécie do gado em relação, por conta da atuação do Homo sapiens, a nossa espécie. E aqui ele fala coisas assim muito interessantes acerca da forma como o homem moderno passa a acreditar que a felicidade está no consumismo exacerbado e no individualismo. E aí ele fala aqui, por exemplo, que perspectivas de que nós somos seres que estamos inseridos em comunidades foi o que foi muito benéfico para o homem em vários momentos durante a evolução. E hoje a modernidade ela tende a criar falácias argumentativas para desprezar esse cenário. E aqui até ele cita, por exemplo, uma parte aqui na página 128, aí ele coloca: a maior parte dos ocidentais hoje acredita no individualismo. Nas escolas ocidentais modernas, pais e professores dizem às crianças que, se os colegas zombarem delas, devem ignorá-los. Só elas próprias e não os outros conhecem o seu verdadeiro valor. E aqui, assim, isso é algo que de alguma forma nos leva a uma situação de conforto e onde deixamos de aproveitar determinadas oportunidades porque estamos envoltos dentro dessa narrativa, dessa construção falaciosa de nossa própria mente moderna. E é muito interessante. E aí ele fala aqui, ó: o filho adolescente de um barão, isso ele está se referindo a épocas modernas, na época da Idade Média, o filho de adolescente de um barão não tinha um quarto próprio no segundo andar do castelo, com pôsteres de Ricardo Coração de Leão ou do Rei Arthur. E aqui ele faz uma diferença entre a qualidade de vida dentro do cenário da Idade Média e da Idade Moderna, da Idade Contemporânea, que existe um individualismo exacerbado. E aí a gente pode fazer conexões entre problemas relacionados à saúde mental, junto com essa questão desse forte individualismo fomentado pelo sistema capitalista, que é o responsável aqui que o autor pontua. Agora, também, pessoal, eu vejo aqui, eu tenho que falar aqui alguns pontos que eu tenho críticas à perspectiva como o autor coloca, porque, do ponto de vista historiográfico, ele comete alguns erros, mas são erros pontuais, na forma como ele analisa alguns dados. Eu acho que é até um pouco desonesto, e até eu tenho que colocar aqui, até por uma perspectiva moral, tenho que trazer aqui para vocês,
Então, assim, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Ele coloca que a guerra ela está diretamente relacionada à ação do gênero masculino da espécie do Homo sapiens. E aí eu vou colocar aqui o que ele está falando e em seguida eu vou explicar por que isso aqui é uma falácia. Então, assim, por exemplo, em tempos de guerra, o controle das forças armadas pelos homens também os tornou senhores da sociedade civil. E eles então usaram esse domínio para deflagrar mais e mais guerras. O quanto maior o número de guerras, maior era o controle masculino sobre a sociedade. Esse processo circular explica a onipresença, ou seja, está em todos os cantos, das guerras com o patriarcado, ou seja, com o exercício dessa dominância masculina. Pessoal, isso aqui é uma falácia. Por quê? Por que a gente pode colocar isso como uma falácia? Porque é o seguinte, existem diferenças de gênero relacionadas a aspectos históricos e sociais. Isso é inquestionável. Só que o que acontece? O erro cognitivo do autor é quando ele vincula isso à atuação do homem e não das posições em qual os mesmos estão inseridos. Podemos sim, naturalmente, falar que por questões sociais, homens e mulheres tiveram destinos ou situações diferentes. Só que o que acontece? Por exemplo, percebamos momentos relacionados à Segunda Guerra, aos momentos que antecederam a Segunda Guerra Mundial. E aí o que acontece? Podemos sim questionar por que apenas homens atuavam na função de presidente, de diplomatas, de chanceler, de chefes de governo, chefes de Estado. Isso é completamente cabível. O que não é cabível é a gente vincular o resultado guerra com o gênero homem. Porque o que acontece? Se única e exclusivamente homens ocupavam essa função, então o que acontece? Se a função de declarar guerra de um Estado em relação ao outro só poderia caber a pessoas que ocupavam esse determinado local. Então, se apenas homens ocupavam função de presidente, de chefe de governo, de chefe de Estado, então, naturalmente, nunca que as mulheres poderiam declarar guerra em relação a outro Estado. Isso parece uma coisa bem óbvia. Só que o que acontece? Esse tipo de pensamento é um pensamento que acomete até grandes historiadores, como, por exemplo, esse autor aqui. E o que acontece? Que é, no caso, Yuval Noah Harari. Porque o que acontece? Se apenas os homens estavam nessa função, naturalmente só eles queriam desempenhar essa função. E, repito, a gente pode questionar o cenário social da época, dizer que, por exemplo, por que as mulheres eram apenas donas de casa e por aí vai. Só que o que acontece? Jamais as mulheres poderiam declarar guerra a um outro Estado, haja visto elas estarem privadas dessas funções. E aí é onde há desonestidade intelectual. E é uma pequena falha aqui do autor, mas isso não tira, repito, o brilhantismo do seu trabalho de pesquisa, da sua obra, da sua explanação das ideias, tá bom? É um grande livro, repito. Vamos passar aqui a outro ponto, pessoal. E aí ele fala que a era moderna testemunhou a ascensão de novas religiões baseadas na lei natural, como o liberalismo, o comunismo, o capitalismo, o nacionalismo. Essas crenças não gostam de ser chamadas de religião e se autodenominam de ideologias, tá? E aqui eu finalizo, pessoal, essa breve explanação sobre esse livraço, que é realmente um livraço, e é um livro que eu recomendo para que todos leiam, no sentido de perceber que nós somos animais, e que como animais não somos tão especiais como muitas vezes gostamos de acreditar que somos, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, deixa suas dúvidas aqui nos comentários, que isso ajuda muito a quem produz conteúdo no YouTube. Pessoal, muito obrigado, até a próxima, tamo junto, valeu!